Pegue seu lugar na primeira fila, porque hoje a nossa viagem no tempo é sem volta. Está na hora de abrir o baú do Mitch para revivermos mais um momento dessa jornada. Vamos conferir as edições 155 e 156 do Capitão América, que chegava às bancas em maio de 1972. Steve Rogers e Sharon Carter aproveitam férias em uma praia remota nas Bahamas, isolando-se de toda a comunicação do mundo exterior. Steve equilibra em uma das mãos enquanto Sharon faz pose como se voasse sobre a areia branca e o mar cristalino. Eles desfrutam de uma paz que raramente conheceram em suas vidas agitadas, sem sequer suspeitar que dois loucos que se auto-intitulam Capitão América e Bucky juraram matá-los. O cerco está se fechando silenciosamente e a tragédia caminha rápido sob o sol tropical. Ao aterrissar no chão, Sharon Carter sorri e declara que o vencedor no evento de arremesso de garotas dos Jogos Olímpicos é Steve Rogers. Steve responde que, quando costumava fazer rotina de treino com o escudo ao lado do Coronel Fury, as coisas nunca pareciam ter tanto atrativo. Ele pergunta se ela poderia começar a fumar charutos para colocá-lo no clima de treinamento da SHIELD. Sharon diz que ele já está no clima e sugere um mergulho refrescante nas ondas. Steve concorda, mas avisa que depois precisam entrar ou a queimadura de sol dele vai começar a soltar fumaça. Sharon corre em direção à água e desafia que o último a chegar é um agente da Hydra. Na sombra de uma palmeira, uma figura observa o casal. Steve para bruscamente e diz que uniformes verdes não foram feitos para... Não pode ser. Sharon pergunta o que há de errado e Steve aponta para um garoto que corre à frente. Ele afirma que o jovem se parece exatamente com Buck e corre para investigar. A figura juvenil em fuga é rápida, mas o Capitão América é mais veloz e corta a distância pela metade em segundos. Steve vê o garoto entrando nas palmeiras e pensa que sabe que não pode ser ele, pois já superou a crença de que seu parceiro voltaria, mas jura que aquilo parecia o Bucky. Ele reflete que provavelmente é apenas um turista ou garoto local e que Bucky se parecia com muitos jovens. Steve acredita que, ao olhar de perto, verá que não é quem imagina. De repente, Rogers recebe um soco duplo no queixo e cai como um cofre de ferro fundido na areia quente e seca. O Capitão América dos anos 50 exclama que, finalmente, o pegaram após todo o esforço. Bucky, substituto, comemora, dizendo que sabia que seu rosto atrairia o tolo e sentencia que o Capitão América foi derrotado pelo próprio Capitão América. O Capitão dos anos 50 diz que agora só precisam da garota e que isso será moleza. Como o rosto dele é idêntico ao de Rogers, ele decide trocar de roupa com o herói caído para que Sharon não os diferencie até que seja tarde demais. O impostor surge na areia sem uniforme e chama Sharon, dizendo para ela ver o que ele encontrou. Sharon pergunta se ele pegou o garoto. O fanático pensa que isso é fácil demais e a chama de mulher estúpida em sua mente. Mas os olhos de Sharon se arregalam e alarmes soam em seu cérebro. Ela percebe que Steve estava queimado de sol e este homem diante dela não está. Apesar da aparência idêntica, ela sabe que este não é Steve Rogers. Como uma treinada agente da SHIELD, Sharon gira nos calcanhares e corre. O falso Rogers ordena que Buck a pegue imediatamente. Sharon confia no seu instinto e foge por sua vida enquanto seus pés batem contra a areia quente. Atrás dela vem uma dupla terrível que representa a morte e a destruição. Eles ganham terreno de maneira constante sobre a gente. Sharon poderia correr mais que quase qualquer homem, mas este é um feixe de loucura sobre-humana impulsionado por demônios particulares. Ele está determinado a assassinar quem lhe negue o título de maior herói da América. O fanático parece imparável até que o inesperado intervém com um urro de dor. O Falcão surge e atinge o falso Steve com um soco devastador.
Sam Wilson pede desculpas pelo atraso e diz que procurava por eles no lado errado da ilha. Cheryl grita que eles pegaram Steve. E Sam ameaça os agressores, chamando-os de vagabundos e promete o troco em dobro se machucaram seu amigo. Ele acerta um soco no Buck, e o falso Capitão América se levanta e usa um insulto racial contra Sam. O Falcão diz que está cansado disso e convoca o Asa Vermelha para o ataque. O Pássaro ataca o falso herói, que o chama de nojento e ameaça quebrar seu pescoço. Buck pede para o parceiro segurar a onda e lembrar do objetivo. Sharon diz que se eles querem briga, vão ter, e Sam pede para ela guardar as costas dele. O fanático afirma que se pegaram o Capitão América original, podem pegar um negro e uma mulher. Sam chama o agressor de Hitler de quinta categoria. O fanático fica indignado e grita que representa a América e é o oposto de Hitler. Sharon diz que ele não soa diferente para ela com todo esse ódio saindo pela boca. Sam aguarda o ataque, mas o falso Steve revela que não mirava nele e acerta Sharon propositalmente no pescoço. Sam se desespera ao ver a parceira atingida, e o substituto diz que ele precisa manter a mente no trabalho ou corre o risco de se machucar. Buck afirma que acabou para todos eles. Eles espancam Sam enquanto o chamam de ignorante por não reconhecer o salvador da nação. O trio acorda amarrado dentro de um avião em pleno voo. O capitão dos anos 50 dá as boas-vindas à consciência para o que ele chama de escória. Ele declara que contará o motivo de tudo e quer que saibam quem ele é antes de matá-los. Ele afirma categoricamente que é o Capitão América da década de 1950. Ele revela que tinha 11 anos em 1941 e adorava o Cap. Em 1945, ele ficou devastado ao ler que o herói desapareceu e Buck morreu. Aquelas palavras mudaram sua vida e ele decidiu fazer do estudo do capitão o trabalho de sua vida, tornando-se uma obsessão maior que Lincoln ou Jesus. Em 1952, ele se formou com honras máximas em História Americana com uma tese sobre o ídolo. Mas isso não é o suficiente para o fanático. Ele quer saber o que os alemães pensam e quais são seus relatórios de inteligência. Em 1953, ele viaja para a Alemanha e vasculha centenas de milhares de arquivos do eixo guardados pelos aliados. Ele diz que está no paraíso por semanas até encontrar um relatório incrível nos arquivos do major da SS Kerfoot. É a fórmula original do supersoldado. Um espião roubou o segredo horas antes de morrer durante o experimento original. O major morreu em uma explosão no dia seguinte e o arquivo nunca foi investigado. Ele percebe que, com aquela fórmula, ele mesmo pode se tornar o novo Capitão América. Ele voou diretamente para Washington para exigir seu destino. O oficial ouve a história sobre a fórmula perdida e diz que o rapaz prestou um grande serviço e que, com a Guerra da Coreia, poderiam usar aquilo. O fanático grita que o segredo é dele e que se houver um novo Capitão América, será ele. Ele bate o pé e exige ser o escolhido. O governo exige testes e ele prepara uma amostra indetectável em um macaco. Os oficiais ficam convencidos de que ele é limpo e sem problemas de segurança. Eles cedem e declaram que ele será o salvador da América. Galera, percebam o peso dessa escolha, pois o homem passa por cirurgias plásticas brutais e operações nas cordas vocais para se tornar idêntico ao ídolo. Ele espera semanas atrás de um véu de gaze até se tornar verdadeiramente Rogers. Ele estava pronto para o passo final, mas em 27 de julho de 1953, a Guerra da Coreia terminou. O oficial informa que não podem liberar um símbolo nacionalista naquele momento político. Os planos são cancelados e a discussão é encerrada friamente. O sonho de glória do impostor é enterrado pela burocracia governamental.
O substituto engole a pílula amarga e consegue uma cadeira de professor na escola Lee em Connecticut. Ele mantém o nome de Steve Rogers e tenta enterrar o passado sob os livros didáticos. Naquele outono, enquanto caminhava sozinho, ele encontra um aluno lendo sobre o Capitão América e o garoto diz que se chama Buck e pede para o professor não rir. O professor Rogers nota que o menino até se parece com o parceiro original. Ele diz que de repente tudo estava saindo dele, como se o impasse do dever e do bom senso tivesse estourado diante da pressão de suas memórias. Ele nunca tinha visto tamanha alegria no rosto de um menino. Eles passaram a compartilhar o segredo e falar sobre o que poderia ter sido. Buck fez até um uniforme à mão e perguntou se o professor gostaria de usar. O professor segura o traje e diz: "Não há nada que eu queira mais do que ajudar os americanos e dar um símbolo de paz, fazendo sua parte para salvar um mundo maluco. Mas Washington disse não e ele precisa viver com isso." Ele devolve o uniforme. Mais tarde, na escola, outros estudantes zombaram da lenda dizendo que o herói seria um velho gagá agora. Buck parte para a briga defendendo o ídolo. O professor Rogers aparece e separa os meninos e leva o garoto para Nova York para buscar livros novos e mantê-lo fora de problemas. O rádio anuncia que o Caveira Vermelha voltou e se aliou aos vermelhos. Ele invadiu o prédio das Nações Unidas e mantém os delegados prisioneiros, exigindo o secretário-geral como refém. Buck pergunta se é hora de o Capitão América voltar. O professor Rogers responde que pode apostar que sim. O garoto revela que guardou os uniformes debaixo do banco do carro. Eles decidem que não podem ir mais longe pelo trânsito e resolvem trocar de roupa no beco agora mesmo. Em segundos, o professor Rogers entra no beco e pisa no freio. Buck nota que ele está com o soro e diz que sabia que ele não desistiria. O professor oferece o soro para o garoto para que ambos tenham super força. Ele pressionou o êmbolo e Buck recuou tonto. Rogers toma a segunda dose sabendo que não há volta. Eles agonizam nas sombras do beco por um instante enquanto o soro reage. O tempo para e então avança. O Capitão América e Buck vivem novamente. Frações de segundos depois, a multidão na ONU aponta em espanto para as figuras coloridas. Civis gritam que o herói e seu parceiro voltaram. O Caveira Vermelha, que discursava seus planos para os delegados, fica chocado ao ver o Capitão América invadindo o lugar. O Capanga não entende. Seu chefe havia garantido que o Sentinela da Liberdade estava morto. Mas o Caveira também não entende, só consegue gritar que ele voltou da morte. O falso capitão afirma que foi glorioso lutar contra o Caveira Vermelha, mesmo sendo um impostor comunista. Eles combateram o Electro e o Homem Sem Rosto, sendo os campeões da democracia. Mas eles começaram a superar o mundo e a ver comunistas em todo lugar onde ninguém via nada. Eles decidiram que quem não fosse americano de sangue puro era um inimigo e espalharam terror por todo lugar. A justiça deles se tornou fanatismo violento. Washington declarou que eles perderam o contato com a realidade por paranoia esquizofrênica. Oficiais disseram que eles estavam ficando loucos e espancando inocentes. Explicaram que a falta dos raios Vita estava destruindo as mentes da dupla. O capitão, dos anos 50, recusou se entregar, mas o governo usou gás para capturá-los. Cientistas explicaram que não havia cura e usariam a criogenia para mantê-los em animação suspensa até que pudessem curá-los. Eles nunca envelheceriam nos tanques. Anos depois, um cientista indignado com a política da época decidiu libertá-los para conter a Maré Vermelha. O capitão dos anos 50 agradeceu e, junto com Buck, decidiu caçar o traidor que o substituiu. No presente, ele encara o verdadeiro Steve Rogers e exige a história dele. Rogers, ainda amarrado, descobre que o louco não sabe que ele é o original.
Steve diz que o mundo é complexo demais para um fanático. O Falcão provoca o vilão, dizendo que ele esqueceu as listras vermelhas e brancas nas costas do uniforme original. O lunático dá um tapa em Sam e grita para ele calar a boca antes de sair jurando matá-los. Assim que ele sai, Steve Rogers se liberta das cordas. Ele explica a Sharon que o verdadeiro Capitão América não é fácil de derrubar e aprendeu muito sobre escapar de amarras. Steve veste seu uniforme e confessa que ficou gelado ao perceber que aquele monstro nasceu da admiração por ele. Sam pergunta o que fariam. Steve diz que não é culpa do homem ser perigoso, mas isso não o tornava menos maligno. Ele declara que agora é a vez deles e a hora do acerto de contas chegou. Abandonados no porão de um avião cargueiro, o Capitão América, Falcão e Sharon Carter se preparam para lutar contra seus sequestradores. O clima é de tensão absoluta, enquanto o veículo rasga os céus das Bahamas. Emoldurado contra um sol branco, o cargueiro desliza pelo ar límpido em direção ao mar. Steve Rogers pede calma ao grupo e sugere esperar o pouso para agir com segurança. Na cabine, o capitão dos anos 50 comemora com seu parceiro o retorno a solo americano. Ele revela que trouxe os prisioneiros para Miami Beach, o lugar onde pretende encerrar de vez a disputa com o homem que ele acredita ser um impostor. Mas os verdadeiros impostores iniciam a descida e pousam um avião em uma faixa de água deserta. O ataque começa com a força de um furacão. Steve Rogers derruba a porta da cabine e parte para cima de seu sucessor corrupto, enquanto o avião ainda balança na água. O fanático entra em choque ao ver as vítimas soltas. Rogers afirma que o verdadeiro Capitão América não é nenhum amador. E Sharon Carter avança para ajudar, percebendo que o inimigo também possui superforça. O Falcão agarra Bucky, substituto, e avisa que, desta vez, o resultado do combate será diferente. Encurralado, o capitão dos anos 50 decide quebrar seu código de ética e saca uma arma de átomos. Steve Rogers percebe o perigo e nota que o vilão não consegue fazer mira, pois o avião balança violentamente nas ondas. O disparo abre um buraco na parede da cabine e a dupla de impostores usa a brecha para levar a luta para fora. Sam Wilson rasga o uniforme do falso herói na tentativa de segurá-lo. Mesmo assim, ele avança. Seu objetivo está na asa do avião. Steve Rogers observa o escudo dobrado e o traje frágil do oponente, chamando-o de versão barata. O fanático grita que é o salvador da nação e tenta atirar, mas Rogers salta e segura seu punho, forçando o combate corpo a corpo. E como não há honra entre loucos, é claro que Bucky tenta intervir, mas a guarda costeira surge anunciando sua chegada pelo alto-falante. No meio do caos, Steve tenta desarmar o oponente, mas com o solavanco das ondas, o vilão dispara acidentalmente contra o navio que se aproximava. Rogers finalmente desarma o louco, mas lamento atrasa enquanto a explosão atinge a embarcação aliada. O impacto da explosão gera ondas que jogam Bucky para cima de Steve. O garoto implora para o parceiro fugir agora que estão em solo americano. O capitão dos anos 50 mergulha na água e lança um desafio final. Quer encontrar Rogers na tocha da amizade em 1 hora. Steve tenta persegui-los, mas o Falcão assume a voz da razão e aponta para os marinheiros feridos no mar. Rogers, contrariado, engole o orgulho e mergulha para o resgate, salvando cada homem enquanto os vilões desaparecem no horizonte. Após o resgate, Sharon Carter surge em um bote inflável e questiona se o maníaco realmente aparecerá no local marcado. Steve garante que sim, pois a tocha da amizade é o palco perfeito para um delírio patriótico do vilão. Na areia, Rogers pede que Sharon e Sam chamem a polícia para isolar a área, pretendendo encerrar o drama sozinho. Sam Wilson rebate com firmeza e avisa que, se são um time, lutarão como um time. Sharon reforça que o Capitão América não é mais um solitário.
Steve aceita a companhia com um olhar que mistura gratidão e determinação. O grupo dispara pela areia da Costa Dourada. Na delegacia de Miami, Rogers pede que cerquem a tocha, só assim podem manter todos seguros. Mas, para sua surpresa, a história sobre o falso capitão não caiu bem, e o sargento exige uma prova se aquele é o verdadeiro. Steve apresenta um cartão de identificação dos Vingadores levemente encharcado, assinado pelo Visão. O sargento fica confuso com a assinatura de um androide, mas ordena que o oficial Homer bloqueie o Bayfront Park. Ele avisa para deixarem os dois capitães resolverem suas diferenças sem interferência policial direta. Enquanto isso, em Nova York, o policial Bob Courtney e o sargento Brian Muldoon invadem o apartamento de Steve Rogers. Courtney está obcecado em provar que Rogers é um impostor que armou para Muldoon. Eles reviram tudo criando uma bagunça generalizada, mas não encontram nada que comprometa o herói. Ao saírem, são confrontados pelo síndico. Courtney inventa que estão preparando uma festa surpresa, mas o síndico não acredita na desculpa esfarrapada e suspeita das intenções reais da dupla contra Rogers. De volta a Miami, o trio se aproxima da tocha da amizade. Sam sugere que se separem para evitar armadilhas. Sharon concorda, mas Buck surge de um telhado atacando os dois heróis de surpresa. O garoto debocha do grupo e avisa que seu parceiro quer o novato sozinho. Steve percebe que o maníaco ainda não sabe que ele é o original, e Sam ordena que Roger siga em frente, enquanto ele e Sharon cuidam do parceiro mirim. Rogers corre em direção ao confronto final, confiando plenamente na capacidade de seus amigos. No campo de batalha, Buck se diverte com a ideia de espancar um herói fantasiado e uma mulher ao mesmo tempo. O Falcão o chama de fanático estúpido e salta para o ataque, acertando um soco poderoso no rapaz. Buck revida com um chute duplo, subestimando a resistência de Sam. Buck avança contra Sharon, chamando-a de bibelô e tenta atingi-la. A agente se esquiva com maestria e acerta um soco certeiro no queixo do garoto. Ela declara que as mulheres mudaram muito desde a década de 50 e usa uma técnica de luta que lança Buck diretamente para os braços do Falcão. Sharon Carter sentencia que eles possuem trabalho em equipe, enquanto Buck só possui ódio. Sam completa a jogada com um gancho de esquerda avassalador. Enquanto isso, na Avenida Biscayne, uma multidão de turistas e moradores se aglomera para ver o lendário Capitão América entrar no Bayfront Park. O sargento confirma que o oponente está escondido entre as palmeiras. Steve avança, sentindo o peso da batalha. Ele reflete que nunca lutou contra algo tão perigoso quanto o lado maligno de sua própria natureza. Ele se sente responsável, pois o vilão é um homem que se destruiu tentando copiá-lo. Rogers se pergunta se terá coragem de destruir seu maior fã. De repente, ele se vira surpreso com um ataque iminente. O capitão dos anos 50 surge pendurado em uma corda, chutando Steve com violência. O impacto joga o herói original contra o chão, enquanto o perseguidor desce para finalizar o serviço. O fanático salta em cima de Rogers e celebra o isolamento da polícia. Ele chama Steve de traidor dos anos 70 e reafirma ser o sucessor legítimo do capitão original. Ele ataca com o escudo, quebrando a beirada de seu equipamento. Rogers se defende e compara o vilão a uma cópia barata de loja de 10 centavos. Ele acerta um soco poderoso e questiona se o impostor sequer reconheceria o fascismo se o visse de frente. O vilão se levanta enfurecido pelo insulto. Ele acusa Rogers de ter medo de enfrentar o comunismo e jura matá-lo para provar que é um homem de verdade. O sargento e a multidão assistem horrorizados enquanto o falso herói ganha vantagem, prensando o escudo denteado contra o rosto de Steve.
No último segundo, Rogers usa a força das pernas para lançar o farsante para longe, proclamando que o verdadeiro Capitão América sempre triunfa. Mas o retorno do farsante é imediato. Ele admite que seu oponente é um bom lutador, e agora até entende por que escolheram ele depois de ficar preso. Porém, o capitão dos anos 50 debocha, afirmando que os dois são cópias do real, mas afirma ser mais forte, por não ter sido amolecido pelos raios Vita. Steve Rogers decide encerrar o teatro e revela a verdade. Ele é o Capitão América original. Rogers começa a narrar detalhes íntimos das décadas de 30 e 40 que apenas quem viveu saberia. O rosto do vilão se contorce em ódio absoluto ao perceber o erro pavoroso que cometeu. Ele percebe que caçou o homem que mais amava. Tomado pela loucura, ele se lança desesperado para o ataque final. Mas seu sonho de ser o herói que a América sempre quis chega ao fim, quando é atingido pelo punho do único e definitivo Capitão América. Steve Rogers desfere um soco devastador que encerra a luta e a sanidade do adversário. O herói permanece de pé, sozinho com seus pensamentos, enquanto o corpo do fã caído repousa aos seus pés. A multidão comemora, mas Rogers se sente vazio. Ele reflete sobre seu passado como jovem franzino que se voluntariou para o soro. Ele questiona se a diferença entre ele e o homem no chão foi apenas uma questão de sorte ou de circunstância. Cheryl se aproxima preocupada, e o capitão explica que os impostores serão colocados novamente em animação suspensa até que uma cura para a mente seja encontrada. Ele se afasta cabisbaixo, sentindo que, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, aquele homem derrotado poderia ter sido ele mesmo. Galera, esse arco é uma aula de desconstrução de personagem. Ao colocar o Steve Rogers original contra sua versão paranoica dos anos 50, a Marvel confrontou o nacionalismo cego contra o patriotismo crítico. O vilão não é apenas um louco, ele é o aviso do que acontece quando o símbolo é usado para odiar em vez de proteger. Comenta aqui embaixo, você acha que o governo foi o verdadeiro vilão por ter criado e depois abandonado esse Capitão América dos anos 50? Se você curtiu essa história, já deixa seu like e compartilha para ajudar nosso canal a crescer. Então, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder a próxima história. Eu sou o Michel Schmidt e a gente se vê no próximo vídeo.